Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados. Como estão? Tudo bem? Estamos aqui uma vez mais para compartilharmos conteúdo da nossa lição bíblica hoje, especificamente a lição de número 12, que tem o título A Bondade de Deus em nos atender. Então, prioritariamente, nós vamos estar falando aqui da bondade de Deus, seguido da orientação de que Deus nos proporciona dois caminhos, nós escolhermos um, e por fim trazendo aqui uma advertência para que nós venhamos tomar cuidado, cautela com os falsos profetas. O tema de hoje, abordando a bondade de Deus em nos atender, temos aqui o texto áureo que diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedem. Mateus 7, versículo 11. Nós temos uma leitura bíblica em classe aqui abordado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 ao 20. Faça essa leitura em casa e leve para a sala de aula um coração aberto, uma mente aberta para aprender da palavra de Deus. A verdade prática diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Meu amado, falando aqui da bondade de Deus, eu já quero deixar muito bem claro que a bondade de Deus está acima de qualquer uma ação, tendo em vista que o nosso Deus, ele estabeleceu estações, tempos e condições boas para todos, independente de ser fiel a Deus ou não. O sol nasce para todo, a chuva. Então, nós entendemos que estas estações, elas estão estabelecidas por Deus, independente da ação do homem. Isso deixa bem claro para mim e para você que a bondade de Deus é inexplicável. Não tem como explicar por ser tão boa a bondade de Deus. Um pouco de redundância, mas vamos lá. Contudo, meus amados, Deus concede bens aos seus filhos, mas Deus não deixa de colocar alguns obstáculos, de orientar a pessoa, porque ele sabe antecipadamente que aquele bem, aquilo que nós estamos pedindo, ele já sabe se é bom ou não para nós. Então, às vezes, ele coloca algumas orientações, alguns sinais para que nós venhamos desistir. E trazendo para a palavra de Deus, ou explicando com a palavra de Deus, nós percebemos que aquela parábola da mulher e o juízo iníquo, que a mulher deseja tanto, importuna aquele homem, até que aquele homem vai e julga a causa daquela mulher. Trazendo essa palavra, conectando com o nosso Deus, são aqueles pedidos que Deus já sabe que não é bom para nós, mas por muito insistirmos, ele acaba nos dando, mas ele sabe que não vai ser bom para nós. Então, ele não quer amarrar, não quer prender ninguém, ele dá esse direito de escolha para todos nós. E é isso que nós vamos estudar hoje. Lembrando que, por favor, meus amados, faça o seguinte: compartilhe esse trabalho, compartilhe essa mensagem, esse ensinamento, esse link para os seus amigos, para aqueles que dão aula, os professores e também para os alunos. Não deixe eles ficarem sem esta informação. Aproveite, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe bastante à vontade. Para você, meu amado, que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoa e congrego aqui na Assembleia de Deus, aqui em Bom Sucesso, na Maré. Essa igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção. Bem, nós estamos estudando aqui a penúltima aula, que foi comentada, esse trimestre todo comentado pelo pastor Osiel Gomes e publicado pela CPAD, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Ministério esse que já pertenço já há muitos anos,
e sou convencionado à Convenção Estadual e à Convenção Geral, a CGADB, já também há alguns anos. E nós temos aqui a orientação doutrinária da pré-tribulacionista e também arminianista. Nós entendemos desta forma, assim nós ensinamos e respeitamos todas as outras denominações. Contudo, nós assim seguimos, assim nós cremos. Meus amados, nós temos a palavra-chave da nossa lição hoje é bondade. Nós estamos tratando aqui da bondade de Deus que transcende toda a ação humana. E eu quero trazer aqui em síntese uma explicação resumida que vai te ajudar muito, eu tenho certeza disso, mas de forma bem resumida, que venha trazer animação no seu coração de abrir essa mensagem e assistir toda, marcando todos os pontos que serão certamente muito importantes para você compartilhar com a sua classe aí no próximo domingo. Primeiro de tudo é a bondade de Deus. Nós temos aqui a bondade de Deus, uma definição da bondade de Deus. Nós temos também essa bondade de Deus no aspecto bíblico e também no aspecto teológico, trazendo a ideia que Deus é bom e atende aos seus filhos que o invocam em oração. Mas é bem interessante nós lembrarmos, pensarmos, analisarmos, porque tudo isso é um propósito de Deus. Nós sabemos que Deus ele atende às nossas orações, os nossos pedidos, ele não nega bem algum aos seus filhos. Contudo, Deus tem os seus critérios e é importante nós compreendermos isso. Deus não estabeleceu nesta terra um contingente, um grande número de robôs que ele manipula esses robôs com um botão direto lá do céu. Não. Ele dotou estas pessoas, essas criaturas que ele criou e colocou na terra com inteligência, para que estas pessoas elas façam análise de tudo na sua vida e venham fazer seleção daquilo que é bom e descartar aquilo que é mal, para que possa viver uma sociedade muito melhor. Ah, meus amados, se todos compreendessem esse princípio, nós viveríamos certamente numa sociedade muito diferente, até dentro do contexto religioso, dentro do contexto cristão. Quantas pessoas vivendo pensamentos totalmente na contramão, totalmente errado daquilo que Deus estabeleceu. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a bondade de Deus sobre a nossa vida não quer dizer que Ele está provando as nossas ações. Contudo, haverá um dia certo de prestarmos conta com o nosso Deus. Ele nos proporciona tudo, nós temos tudo nesse mundo, mas ainda bem que Ele nos deu a inteligência para analisarmos o que é bom e o que é ruim, para nós mesmos fazermos a seleção, tomarmos as nossas próprias decisões, fazermos as nossas próprias escolhas inteligentes e escolhas que agradam a Deus. É bem interessante nós lembrarmos, meus queridos, que tratando-se aqui da bondade de Deus, tratando-se aqui da definição de bondade de Deus está acima, ela transcende, ela sobrepõe a toda a situação humana. Ninguém jamais na terra foi tão bom quanto Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Quando fala de tal maneira, fala de uma forma que o ser humano jamais é capaz ou foi capaz de analisar o tamanho desta bondade, que deu seu único filho, a saber, aquele que estava glorificado no céu, para se fazer carne semelhante a nós, se humilhar como servo e depois morrer na cruz por nós, para pagar uma dívida que nós mesmos devíamos ao próprio Deus. Deus pagou uma dívida a Ele mesmo, dívida nossa, Ele pagou para Ele mesmo. Apesar de muitos dizerem aí, ou ter uma visão distorcida, criam ilustrações dizendo que o diabo pediu sangue de Jesus como paga por nós. Deus deu todo o sangue do seu filho ao diabo. O diabo nunca teve nada, o diabo não tem nada, não tem direito de nada. Deus pagou a si mesmo, Deus está acima de tudo, Ele é o Criador, Ele é o comprador, Ele foi quem comprou e quem pagou para si mesmo. Ele comprou e pagou para si mesmo o preço do nosso pecado. Então vamos lá, isso tratando-se da bondade de Deus.
E no contexto teológico e no contexto bíblico, nós vamos entender a bondade de Deus. Deus proporcionando bem aos homens. Por muito insistir, Deus disse Selah Lerá, ou Lelá Lerá, que quer dizer toma para ti mesmo. Por muito insistir, Deus até dá, mas nem tudo aquilo que pedimos a Deus, isso pode nos fazer bem, porque lá na frente pode trazer-nos prejuízos irreparáveis. Tudo isso Deus nos dá para nós analisarmos e sabermos se é bom ou não. Então, Deus é bom. Segundo, aqui nós temos a análise dos dois caminhos. Os dois caminhos. Há dois caminhos para escolher. Primeiro nós vamos aqui abordar a porta no aspecto bíblico. A porta e o caminho no aspecto bíblico. Depois nós temos aqui o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós. E por fim, escolha entre os dois caminhos. Nós vamos perceber que Deus sempre nos proporciona direito de escolhas. Aqui dois caminhos e uma escolha. Não são dois caminhos e duas escolhas, não. São dois caminhos e uma escolha. Dois caminhos e uma escolha. Deus sempre nos dá esse direito. Por quê? Porque Ele nos fez ser inteligentes. E também é nos dado também as consequências de nossas escolhas. É por isso que também tem o conselho, eu te proponho hoje o bem e o mal, a bênção e a maldição. Aí dá o conselho para que nós viemos escolher a bênção, viemos escolher fazer escolhas inteligentes para que vás bem. Então Deus quer você pensando, Deus quer você analisando, Deus quer você consultando a Ele, falando e ouvindo a voz de Deus no seu coração para fazer as melhores escolhas. Mesmo sendo você o autor das suas escolhas, você tem a opção de pedir ajuda àquele que te proporcionou a inteligência. Deus gosta quando nós dependemos dele, Deus gosta quando nós entregamos os nossos cuidados na mão dele, perguntamos, nos tomamos conselhos e orientações de Deus. Ele gosta porque ele entende que quando assim fizemos ou assim fazemos, nós estamos adorando a Deus. Você pensa que você adora a Deus só quando está na igreja glorificando, fazendo barulho? Não, isso faz parte. Mas nós adoramos a Deus quando fazemos as nossas escolhas acertadas, alinhadas com a vontade de Deus. Então, nós temos dois caminhos e uma escolha, uma análise criterioso. Precisamos, perdão, meus amados, a escolha entre os dois caminhos. A escolha entre os dois caminhos. Aqui nós temos duas portas e dois caminhos. Uma porta é estreita, que dá sequência a um caminho estreito, em outras versões chama apertado, e uma porta larga que dá sequência a um caminho largo. Jesus ilustrando aqui é que esta porta estreita e caminho estreito está dizendo uma porta com regra, um caminho com regra, não passa qualquer coisa. É interessante que na Nova Jerusalém a porta estará aberta a todos e não a tudo. É interessante nós botarmos a nossa mente para funcionar nesse sentido. A porta está aberta a todos, mas não a tudo. Vai passar uma alma arrependida, uma alma lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, mas as nossas bagagens adâmicas, as nossas obras do mal não tem como entrar, não passa por esta porta. Esta porta estreita é porta criteriosa. É mais fácil hoje escolhermos uma porta e um caminho largo, sem regras, sem critérios, mas contudo, meu irmão, lá no ponto final de tudo isso, aí é onde faz a diferença.
A porta larga e o caminho largo não te conduz à salvação, te conduz ao juízo final. Não quero fazer juízo de valor, mas biblicamente leva ao juízo final, que certamente condenação. Mas o caminho, a porta estreita e o caminho estreito te leva à salvação. É um caminho que nós devemos trilhar, uma porta que devemos passar, um caminho que devemos trilhar com consciência, pegar toda a nossa vida e alinhar, andar, fazer dos nossos passos uma caminhada justa, uma caminhada direcionada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta como devemos andar. Por último aqui, fala da mentira dos falsos profetas. Primeiro de tudo é cuidado com as falsas aparências. As aparências hoje pode enganar muitas pessoas. Pessoas se dizem ser uma coisa, pessoas se apresentam como uma coisa porque pensam, planejam, fazem tudo isso, e muitos são os que são levados, enganados, engodados por essas falsas aparências. Mas nós temos aqui orientações, amados, imprescindível para a nossa vida. Como detectar um falso profeta? E por último, uma análise criterioso. Bem, a palavra de Deus fala muito bem clara para nós que não tem como uma árvore boa dar fruto ruim e uma árvore ruim dar frutos bons. Então não se colhe uvas dos espinheiros, nem uvas boas, nem figos dos abrolhos, diz a palavra do Senhor. Então se o espinheiro está com um fruto parecido com uva, pode até parecer com uva, mas não é uva. Se o abrolho tem lá alguns frutos parecido com figo, mas é abrolho, então não se confunda, não é figo, é abrolho. Então não são as aparências que devem ganhar a nossa atenção, mas os frutos, as obras. Aqui eu encerro falando sobre isso, como eu sempre falo, meus amados, não são as palavras, não são as aparências de piedade, mas a própria piedade, é a própria ação, são os nossos feitos, são o nosso caminho, são as nossas obras que provam quem somos nós, e não as nossas palavras e a nossa aparência de piedade. Não são as nossas técnicas, não são as nossas capacidades filosóficas ou até teológicas ou psicológicas e desta natureza, toda a capacidade científica, isso não prova nada. O que prova quem verdadeiramente somos são as nossas obras, simplesmente as nossas obras. Não se engane, não adianta uma pessoa, eu até às vezes falo, Senhor, eu sei que eu não sou merecedor de pedir tal coisa ao Senhor, mas por favor, Senhor, não deixe que uma pessoa que eu conheço, que a vida é torta, vim profetizar para mim ou falar algum tipo de revelação, porque o meu coração se fecha. Certamente o meu coração se fecha, porque a gente conhece dentro do contexto bíblico que é complicado. Isso é coisa minha desse homem, Arlindo. Não dá certo, meus amados, porque a gente sabe que para um profeta profetizar, para levar uma mensagem de Deus, uma só mensagem, isso acontecia esporadicamente debaixo de uma ordem expressiva de Deus, não por vontade do homem. E hoje uma pessoa pega na igreja, quer metralhar várias profecias no mesmo dia, para assim, de súbito dentro da igreja. Por favor, gente, por favor, não vamos abraçar o engano, não vamos abraçar as mentiras, vamos abraçar a palavra de Deus. Deus fala por intermédio do seu povo, Deus entrega profecia, todos esses dons estão aí para ser usados, mas para ser usados com cautela, para edificação e não para enfraquecimento da igreja. Vamos acordar, vamos estudar, vamos analisar, vamos ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de
devocional, uma vida de devoção ao nosso Deus. Tenha o seu devocional diário e seja uma pessoa conectada com Deus. Deus muito lhe abençoe. Esse é o conteúdo para hoje e que o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, aquele amoroso Deus que não nega bem aos seus filhos, assim possa te abençoar abundantemente. Deus abençoe, em nome de Jesus.